Olá, futuros servidores do município de Óbidos, no estado do Pará. Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Nunca esqueça que 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, estas não serão atingidas. Quem crê, diga o quê? Amém. Amém ao final. Diga amém. Você vai ser aprovado, será classificado, nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará pelo estágio probatório e alcançará sua tão sonhada estabilidade. Diga o quê? Amém. Vamos aqui rumo à sua aprovação e classificação, trazendo dicas do Estatuto dos Servidores, aí o regime jurídico único dos servidores do município de Óbidos, no estado do Pará, e também sobre o plano de carreira. Agora, vamos iniciar as dicas sobre o Estatuto. Já lhe convido de antemão para fazer parte da minha lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. Aqui embaixo você pode clicar, você vai direto ali no meu WhatsApp e você vai fazer parte da lista de transmissão gratuita de dicas. Por lá estarei dando dicas destas legislações. E também você pode clicar aqui no link abaixo, você vai, no caso, ser direcionado ao meu Instagram, me siga no Instagram, dou dicas por lá também, e você aqui vai visitar o meu site. No meu site eu tenho questões, as chamadas QS, questões sonhadas, exatamente trabalhando do nível das questões que vão cair na sua banca, algumas elaboradas por mim, outras por bancas similares, ou até a banca mesmo que vai aplicar a sua prova. Não perca a oportunidade de adquirir esses materiais, basta você clicar nos links abaixo, tá? Olha só, a dica é, no final eu coloco aqui também meu Instagram, meu WhatsApp, para você ficar atento. A dica é sobre a Lei 3.120 de 94. Olha só, Lei número 3.120 de 94. Professor, o que institui esta Lei 3.120 de 94? Está aí, ó, a Lei 3.120 de 94 vai instituir justamente o regime jurídico único dos servidores públicos civis do município de Óbidos. Tá? Diz aí, revoga a Lei 3.071 de 90 e agora dispõe sobre o RJU. Então, quando eu falar para vocês de RJU, você já sabe, então, o que é, tá? RJU é justamente regime jurídico único, tá? No caso aí, servidores públicos civis do município de Óbidos, tá? Olha só, o artigo 1º diz que aplica-se a todos os servidores públicos civis do município de Óbidos, de quaisquer dos seus poderes, o regime jurídico estatutário instituído pela presente lei. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que no município de Óbidos e também em todos os municípios do Pará e de todos os estados, só existem dois poderes. É importante você ficar atento, hein? É importante você ficar atento. Só existem dois poderes e justamente esse RJU vai se aplicar a estes dois poderes. Quais, professor? O poder executivo, tá? O poder executivo e também esse RJU, esse regime jurídico único, vai se aplicar ao poder legislativo do município de Óbidos, tá? Muita cautela. Se o examinador colocar, né, só para enganar aí o candidato, dizendo que esse RJU se aplica ao poder judiciário do município de Óbidos, não existe poder judiciário a nível nem do município de Óbidos e nem de nenhum outro município, tá? Então, que fique bem claro. Uma outra coisa interessante também, só para ficar frisado aí na mente dos senhores e das senhoras, é que se aplicam aos servidores civis, tá? Não existe servidores militares a nível municipal. Então, se o examinador colocar que esse RJU se aplica aos servidores civis e militares, é errado. Na verdade, é só civis. Então, mais uma vez, o artigo 1º diz, aplica-se a todos os servidores públicos civis do município de Óbidos, de quaisquer de seus poderes. Quando fala quaisquer de seus poderes, está falando justamente o quê? Do poder executivo. Então, se aplica a você que vai fazer o concurso aí para o município de Óbidos, tá? E também um dia, assim, quando abrir o concurso para o Poder Legislativo, a Câmara Municipal do município de Óbidos, também os futuros servidores de lá vão estudar e vai aplicar essa lei em sua vida, tá?
Muito bem. O artigo 2º diz que ficam submetidos ao regime jurídico, ora instituído na qualidade de servidores públicos, os servidores estatutários. O que é estatutários? Aquele regido por estatuto e os regidos pela CLT, pela consolidação das leis do trabalho, tá? Eu quero que você coloque QS. Meus alunos já sabem o que é QS. QS é questão sonhada no artigo 3º. Esse artigo 3º ele é forte para cair na sua prova. Por quê, professor? Esse artigo 3º ele é forte para cair na minha prova. Porque ele traz o conceito de servidor público. E você vai ser um servidor público. E o examinador, com toda certeza, vai querer confundir na sua cabeça aí, né? Na sua não, do concorrente, porque a sua não será confundida. É justamente sobre o tema aí, o conceito de servidor público. Fique atento, hein? Fique atento ao artigo 3º, carimbe aí como questão sonhada. Na minha humilde opinião, é forte candidato para cair esse artigo 3º na sua prova. Vamos lá. O que ele traz mesmo de peculiaridade? O artigo 3º ele traz o conceito de quê? De servidor público. E aí, quando traz o conceito de servidor público, fique atento que esse conceito ele vai trazer uma ideia de um termo genérico. Como assim, professor? Diz assim, ó, servidor público é toda e qualquer pessoa legalmente investida em cargo público, tá? Então, olha só, aqui é interessante você entender. É toda e qualquer pessoa investida em cargo público. Logo mais, vamos aprender que existe o servidor efetivo, igual você será servidor efetivo, ou seja, efetivo é aprovado no concurso público de provas ou de provas e títulos, mas existe também o servidor em comissão. Vamos aprender lá na frente, livre nomeação e livre exoneração. Os servidores em comissão pode ser efetivo ou não efetivo. Então, muito cuidado se o examinador colocar, de acordo com a lei, né? A lei 3.120/94, ou de acordo com o artigo 3º desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Não, aí ele está dando o conceito de servidor efetivo. Efetivo, tá? Então, olha só, mais uma vez, é toda e qualquer pessoa legalmente investida em cargo público. Então, é toda e qualquer pessoa, tá? Toda e qualquer pessoa, tá? Toda e qualquer pessoa legalmente investida em cargo público. Então, de repente, eu encontro lá no município de Óbidos alguém que não foi aprovado no concurso público, mas ele é um ocupante de cargo em comissão. Para todos os efeitos aqui, ele é considerado como servidor público, tá? É a pessoa legal, toda e qualquer pessoa legalmente investida, tá? Investida, toda e qualquer pessoa investida, como diz aqui, no caso, investida em cargo público, tá? E é interessante que até no artigo 3º, né, o artigo 3º da lei, já vem tratando o que é o cargo público. Olha só, hein? Preste atenção. No próprio artigo 3º da lei já vem tratando o que é o cargo público. Opa, isso é interessante também. Quando fala em cargo público, preste atenção o que diz aí no finalzinho do artigo 3º. Continuando, né? Este último criado por lei. Opa, então essa informação é importante também. O cargo público é criado por lei. O examinador vai dizer, o cargo público é criado por decreto. Errado. O cargo público é criado por, sei lá, portaria. Errado. Falou em cargo público, preste atenção, hein? Falou em cargo público, é criado por lei. É criado por lei. Muito bem. Uma outra coisa importante que ainda consta no artigo 3º é que o cargo público, anote aí, ele tem denominação própria. O cargo público, ele tem o quê, professor? Denominação própria. Opa, interessante isso, hein? Ele tem denominação própria. Cargo público de médico, enfermeiro, né, professor, e assim vai, tá? E vencimento pagos pelos cofres públicos. Muita atenção, hein? Muita atenção que o examinador pode querer trocar aqui para remuneração. E vamos aprender lá na frente, nas cenas do próximo capítulo, que vencimento é uma coisa, remuneração é outra e proventos é outra coisa, tá? Já adianto de antemão que vencimento está na lei, como foi falado aí. E olha o que diz aí no finalzinho, que o servidor, ele vai ser aí de provimento em caráter efetivo ou em comissão. Lembra que eu tinha avisado isso para vocês? Lembra que eu tinha avisado isso para vocês? Então, olha só. O servidor, tá?
Ele vai estar aí em caráter efetivo, tá? Em caráter efetivo, no caso, o seu provimento, né, o provimento desse servidor aqui, de acordo com o conceito, né, ele vai se dar em caráter efetivo, ou vai se dar em comissão. Tá? Professor, o que é provimento? Faz mal com açaí, nem com bacaba. Provimento vem de prover, vem de ocupar o cargo. Tá? Então, prover. Então, o cargo será provido, será ocupado em caráter, efetivo, tá? No caso aí, quando fala efetivo, lembra, aprovado no concurso público de provas ou de provas e títulos. Ou em comissão. Quando se fala em comissão, lembra livre nomeação, livre exoneração. E o parágrafo 1º diz, os cargos de provimento efetivo, olha só, os cargos de provimento efetivo, né, serão providos através de concurso público. Ah, professor, entendi. Então, esses que vão ocupar o cargo em caráter efetivo são aqueles o que? Aprovados em concurso público. Ah, tá certo. Você vai ser ocupante, um servidor público com provimento em caráter efetivo. Quem crê, diga amém aí. Está aprovado em concurso público. Ah, perfeito. Tranquilo até aí, tá? Muito bem. Ok. Olha só, o parágrafo 2º diz o que são aqueles cargos de provimento em comissão. São aqueles providos em confiança e demissíveis a qualquer tempo. Em outras palavras, esses em comissão aqui são de livre nomeação e livre exoneração. Como disse o parágrafo 2º, né? Aqueles providos em confiança, tá? Eles são providos em confiança, tá? Então, para que possa ser preenchido, tem que haver a confiança aí da autoridade que vai designar essa nomeação, né? E demissíveis a qualquer tempo. Em outras palavras, livre nomeação e livre exoneração, demissíveis a qualquer tempo, tá? A qualquer tempo. Perfeito. Não esqueça de fazer parte da lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. Basta clicar no link aí do WhatsApp. Mas se você assim quiser, vou colocar aqui para você ficar atento aí no meu WhatsApp. Você me chama aqui e eu já lhe coloco na lista de transmissão. 919-8230-9873. E também, se você quiser, tem um link aqui para você me seguir no Instagram. O Instagram é _Valnei_Oliveira. _Valnei_Oliveira. E também, se assim você quiser, tem aí, visite o meu site. O meu site tem questões, estas questões aí sobre essa lei, também sobre o plano de carreira também, questões das chamadas questões sonhadas, Ctrl+C e Ctrl+V mental. Pode ir lá no meu site, está aqui, né? Você também pode clicar aqui no link, você vai diretamente para o meu site, www.valneioliveira.com.br, tá? www.valneioliveira.com.br. Fechou? Vamos continuando, então. Olha só, o artigo 4º da lei do regime jurídico único de vocês diz que é proibido entregar. A palavra cometer é entregar, atribuir ao servidor, como diz aí, atribuições diferentes àqueles inerentes ao seu cargo. É uma coisa interessante isso, é importante isso. Por quê? Porque você imagina, você vai passar no concurso público aí do município de Óbidos, quem crê, diga amém. Pronto. E aí você vai, por exemplo, vou chutar aqui, o cargo de assistente administrativo. Tá? Então, você vai fazer aí, vai ocupar o cargo e vai ter atribuições de responsabilidade referente ao cargo que você vai ocupar. Digamos que você é assistente administrativo, mas também é formado em enfermagem. Tá? Só que você não quis fazer o concurso para enfermagem, por exemplo, hipoteticamente no concurso. Tá? Mas você ocupa o cargo de assistente administrativo, então você vai ter que exercer o cargo de assistente administrativo. Ah, professor, mas faltou enfermeiro, fui chamado. Não, não pode. Por quê? Porque, como diz o artigo 4º, é proibido cometer, entregar ao servidor público atribuições diferentes àqueles inerentes a seu cargo. Tá bom? Muito bem. Uma coisa interessante também no artigo 5º diz que é proibido, é vedado o quê, professor? Prestar serviço gratuito. Bata um print aí dessa tela aí para você não perder os estudos, tá? O artigo 5º diz o quê? Que é proibido, é vedado. O quê, professor?
é vedado, é proibido aí a prestação de serviços gratuitos, tá? É proibido, exceto no caso de quê? De depoimento de função transitória de natureza especial, ou também no caso de participação em comissão ou grupos de trabalho para elaboração de projeto de interesse do município. Então, presta bem atenção no que eu vou falar para vocês. Se a banca colocasse em hipótese nenhuma, olha só, hein, olha a maldade do examinador, em hipótese nenhuma, poderá haver serviço gratuito no município de Óbidos, do estado do Pará. Errado, errado. Na hora da sua prova, fique atento a palavras que restringem demais ou que ampliam demais, 99% de chance de estar errado. Somente, exclusivamente, sem exceção, todos, 99% de chance de estar errado essa assertiva, tá? Então, veja bem, a regra é proibido, é vedado prestar serviço gratuito no município de Óbidos, no estado do Pará. É proibido. Exceto, como diz aqui no caso de depoimento de função transitória de natureza especial, ou na participação em comissão ou grupo de trabalho para elaboração de projeto de interesse do município. Fechou o raciocínio? Muito bem, tranquilos até aí. Olha só, vamos para o artigo 6º. O que nós temos de peculiaridade aqui no artigo 6º? Olha só. O artigo 6º, ele traz a seguinte informação. Ajeitar aqui, esse 6º está feioso. Vamos lá. Artigo 6º, ele traz a seguinte informação. Ó. Os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros, constituindo-se requisitos básicos para o seu preenchimento os seguintes. Então, veja bem, o que está no artigo 3º não são somente esses itens necessários para que você tome posse no município de Óbidos, no estado do Pará. Não. Mas aqui ele traz uma lista, traz um rol exemplificativo, tá? Primeiro ele fala ser brasileiro. Puxa um tracinho aí, cuidado, hein? Quando ele fala ser brasileiro, fique atento, ser brasileiro, ele está falando seja brasileiro nato ou naturalizado. Então, se a banca colocar assim, um dos requisitos, né, no caso aí, básico para o preenchimento do cargo no município de Óbidos, no estado do Pará, olha só, ser brasileiro nato, errado. Ser brasileiro naturalizado, errado. Ser brasileiro nato e naturalizado, nato ou naturalizado, tudo bem, tá? Porque quando ele fala ser brasileiro, preste atenção, quando ele fala ser brasileiro, ele quer que você entenda que ele está falando aqui, né, o legislador, tanto dos brasileiros natos, como também dos brasileiros naturalizados. Tá? Então, a banca não pode colocar só nato, só naturalizado. Tá? Ele deve colocar os dois, ou, como diz aí, ser brasileiro. Tá? Outra, está em gozo dos direitos políticos, está em dias com as obrigações militares e eleitorais. Cuidado, que nós sabemos que as mulheres não precisam comprovar a quitação militar, porque a própria Constituição isenta essa responsabilidade. Mas, para efeito da nossa prova, fique atento que tem que estar em dia com as obrigações militares e também com as obrigações eleitorais, tá? Tem que possuir nível de escolaridade ou habilitação legal compatível com o exercício do cargo, lógico. Se o seu cargo é de fundamental, você vai ter que ter, né, aí vai ter que, no caso, possuir aí o nível de escolaridade ou habilitação legal compatível com o ensino fundamental. Se for médio, ensino médio, se for superior, superior, tá? Idade mínima 18 anos, cuidado que a banca mexe aí, 16, né, 21, tal, 20, não. Idade mínima de 18 anos e também possui aptidão física e mental. O parágrafo único do artigo 6 diz: poderá ocorrer do cargo exigir outros requisitos não listados nesse diploma legal, os quais serão estabelecidos em lei e ou regulamento específico. O que ele está falando? Que o cargo pode exigir outros requisitos além deste. Como eu falei no início, esses requisitos que estão no artigo 6º, é uma lista exemplificativa, é um rol exemplificativo, mais uma vez reforçando, é possível que o cargo exija outros requisitos, tá? Muito bem. O artigo 7º diz que os cargos serão providos mediante ato da autoridade competente de cada poder. É uma coisa lógica, né?
Quem vai prover, professor? Como é que os cargos serão providos? Como diz o artigo 7º, serão providos mediante o quê? Mediante ato de autoridade competente de cada poder, tá? Lembra quando fala de cada poder, nós temos aí o poder legislativo e o poder executivo. Muito bem. O artigo 8º diz que com a posse o servidor estará investido no cargo público. Coloque QS no artigo 8º, QS é questão sonhada, hein? No macete da dança do põe te fazendo enlouquecer. Professor, o que é isso? Quem teve juventude e infância lembra, né? Na dança do põe te fazendo enlouquecer. Por quê, professor? Porque nesse macete da dança do põe te fazendo enlouquecer, você vai aprender o quê? Que a investidura no cargo público, olha só, hein? Anote aí, a investidura no cargo público se dá com a posse na dança do põe te fazendo enlouquecer. O examinador vai querer colocar na sua prova, é correto afirmar que a investidura no cargo público se dá com a aprovação, mentira do cão. É correto afirmar que a investidura no cargo público se dá com a nomeação, mentira do cão. É correto afirmar que a investidura no cargo público se dá com a posse, perfeito, dança do põe te fazendo enlouquecer. Em outras palavras, quando você for aprovado, vamos falar aqui, né, que você for classificado, tomar posse, entrar em exercício, passar pelo estágio probatório alcançar a estabilidade, você só vai nesse caminho todo, bater no peito e falar, eu estou investido no cargo público, quando você tomar o quê? Quando você tomar posse. Então, este é o macete da dança do põe te fazendo enlouquecer. Fechou? Muito bem. O artigo 9º, e nós vamos parar aqui no artigo 9º, por quê? Para não ficar tão extenso esse vídeo, mas teremos outros vídeos, e principalmente, vá na minha lista de transmissão, porque aqui não para, aqui eu vou diluindo os outros tópicos muito importantes aí sobre o regime jurídico único. Não vou falar todos os artigos, mas aqueles de acordo com a banca que eu tenho experiência de anos ministrando aula para concurso público e aprovando alunos em todo o Brasil. E aí você me chame no WhatsApp, estarei lhe colocando na lista de transmissão gratuita, tá? Vamos aqui no artigo 9º, diz assim, os cargos públicos serão providos conforme o caso, através dos seguintes instrumentos. Opa, é interessante aí. Olha o macete para você nunca mais esquecer. O que é? Tinha um aluno meu que ele tinha uma namorada, né? E a namorada dele se chamava Patrícia. E quando ele estava feliz com ela, ele chamava o nome completo dela, Patrícia. E quando ele estava triste, ele chamava ela de Pati. Tá? Então, o macete é esse. Quando ele estava feliz, chamava ela de Patrícia, né? E quando ele estava triste, chamava ela de Pati, tá? E aí, o que acontece dentro desse contexto aí? O que acontece? Aí ele brigou de alguma forma com ela e em um certo momento ele riu para ela, riu assim, ó. Na verdade, é outra história aqui. Acho que esse aqui é o macete da Renata. Vamos ver só aqui, confirmando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está faltando mais um. Calma lá. Vamos já recapitular aqui. Esse macete, na verdade, só recapitulando, da Renata. Da Renata. 8, 9. Pronto. Então, a história é outra aqui. A história é da Renata. Tá? Não é da Patrícia, é da Renata. E o que acontece? Ele brigou com a Renata e quando ele brigava, ele estava chateado, pelo contrário, ele falava o nome dela completo, né? Chamava ela só de Rê, mas quando ele estava chateado, chamava o nome completo de Renata. Aí o que acontece? Ele ficou chateado com ela e riu 4 vezes. Ó, ré. Na verdade, são 3 risadas. Ré, Renata. E ele falou P, não falou nome não, tá? Falou perdão pela risada. Então, olha o macete, Renata, P, de perdão, tá? De perdão. Vamos lá, vamos preencher, então, anote aí que essas informações aí estão no artigo que, professor? Artigo 9º. É interessante que esses macetes, primeiro, surge na hora. Por exemplo, agora ele surgiu agora, né? Olhei rapidamente aqui, já fiz o macete. E esse macete, na hora da prova, ajuda bastante você na hora da prova. Tá? Ajudam bastante na hora da prova. Então, olha só. Vamos preencher aqui, lembrando que a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Tá? Vamos lá, vou colocar aqui a readaptação.
Lembrando que nós estamos trabalhando o que aqui, professor? Estamos trabalhando as formas de provimento. Isso é importante, tá? Aqui nós estamos trabalhando as formas de provimento. Formas de provimento, como o próprio nome diz, é formas de prover. É forma de ocupar um cargo que está vago. Imagine um cargo vago, tá? E ele vai ser provido, vai ser ocupado pelas chamadas formas de provimento que estão no artigo 9º. E você já aprendeu o macete, né? Do Renata, perdoa, Renata. Tá? Então vamos lá, readaptação, continuando aí, vamos aqui, nós temos aqui a recondução, lembrando que a ordem dos fatores não altera o produto, tá? Temos o que mais aí? Temos a reintegração. Depois, lógico, com o decorrer das dicas, vamos aí apontar o que é a readaptação, o que é a recondução, o que é a reintegração, o que é a reversão, porque não tenha dúvida que é recorrente em concurso público o examinador querer que você diferencie, tá? Temos ainda também a nomeação, por sinal, já vá logo anotando aí que a nomeação é a única forma de provimento originária. Coloque isso aí, é interessante você já ter essa ideia. O que significa, professor, dizer categoricamente que a nomeação é a única forma de provimento originária? Significa que o município de Óbidos, no estado do Pará, não lhe conhece. Vai lhe conhecer a partir da nomeação, tá? Não confunda a única forma de provimento originária, que é a nomeação, com o que a investidura em cargo público. Falamos ainda agora. No macete da dança do põe, de fazendo enlouquecer, você estará investido no cargo público com a posse. A investidura no cargo público se dá com a posse. Não confunda com a única forma de provimento originária. Tá? A nomeação é a única forma de provimento originária. É a única forma de quê? De provimento originário. Professor, explica aí em outras palavras. Tudo bem, vou falar já para você. Olha só, por exemplo, mais uma vez, o município de Óbidos não te conhece. Vai lhe conhecer a partir da nomeação. Já na readaptação, na recondução, na reintegração, na reversão, na extensão, na transferência, no aproveitamento e também, dentro desse contexto aqui, na promoção, nas demais formas de provimento, elas são chamadas formas de provimento derivadas. Tá? Essas aqui e essas aqui são chamadas, o que, professor? São chamadas formas de provimento derivadas. Por que, mais uma vez, derivadas? Porque aqui você já está no serviço público. Tá? Formas de provimento derivadas. Formas de provimento derivadas. Fechou o raciocínio? Tranquilo até aí? Muito bem, vamos completar o macete do Renata, perdoa, esse rapaz, perdoa. Ele riu sem querer. Vamos lá. Letra A é o quê? Letra A é a extensão. O que seria a letra T? Letra T, transferência. O que nós temos aí na letra A? A outra letra A é aproveitamento. E a letra P é o que? É a promoção. Fechou o raciocínio? Tranquilos até aí? Então, olha só, esse é o primeiro bloco. Na verdade, essa é a primeira dica que nós estamos dando aqui para você, futuro servidor do município de Óbidos. Lhe aguardo na lista de transmissão gratuita de dicas. Você pode clicar aqui, logo no link, vai direto para a lista de transmissão no WhatsApp 91982309873 e também você pode clicar aqui embaixo e já vai direto ali para você me seguir no Instagram, _Valnei Oliveira, dou dicas por lá também. E adquira logo as questões, porque se você adquirir antes assim delas serem lançadas, vai adquirir com preço promocional, tá? Que é no site valneioliveira.com.br. Perfeito? Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Aí, você futuro servidor, futura servidora do município de Óbidos, no estado do Pará. Um abraço e até o nosso próximo encontro.